Aos 92 anos de idade, Léo Batista, a voz marcante do jornalismo brasileiro. Ele que ficou marcado, pelo esporte na Rede Globo de televisão. Léo Batista acabou, infelizmente, nos deixando ontem, no domingo. Ele estava com câncer no pâncreas e, infelizmente, não resistiu e acabou falecendo. Uma triste notícia para o jornalismo brasileiro, para o esporte brasileiro, este homem que ficou marcado, que é aqui, de pertinho, da cidade de Cordeirópolis, aqui do lado da nossa cidade de Leme. Léo Batista nasceu em Cordeirópolis. Morre aos 92 anos Léo Batista, a voz marcante do jornalismo brasileiro. Morreu neste domingo, aos 92 anos, Léo Batista, um dos maiores jornalistas da história do Brasil. O âncora e repórter, que esbanjou simpatia ao longo de quase um século de vida, se identificou mais com a imprensa esportiva ao longo da carreira, mas soube marcar espaço em muitas outras coberturas. Além de fazer parte da bancada do Jornal Nacional, passou 40 anos cobrindo o Carnaval do Rio de Janeiro no rádio e na televisão. Ele faleceu no Hospital Rios d'Or, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, em função de um tumor no pâncreas. O jornalista deu entrada no hospital no dia 6 de janeiro, em decorrência de um quadro de desidratação e dor abdominal. Exames detectaram o tumor, que exigirá internação na UTI da unidade ao longo dos últimos dias, mas ele não resistiu. Seu Léo, como sempre foi carinhosamente chamado, dedicou cerca de 77 anos ao jornalismo, tendo sido 54 deles só na TV Globo, tornando-se inspiração para várias gerações de profissionais que aprenderam com ele, tendo contato direto, ou apenas sendo espectador de sua voz marcante. Coringa do interior. O começo da carreira foi na adolescência, aos 15 anos, trabalhando no serviço de alto-falantes de Cordeirópolis, cidade do interior de São Paulo, na qual João Batista Belinazzo Neto nasceu, em 22 de julho de 1932. Nela, o filho de italianos foi descoberto e não parou mais de conquistar espaços. Em 1952, após rodar em veículos de várias cidades do estado, chegou ao Rio de Janeiro para ser locutor no programa O Globo no Ar, da Rádio Globo, local onde começou a ser chamado de Léo Batista. O pseudônimo vem do nome da irmã, Leonilda, que gostava de ser chamada só de Nilda. Em 1955, migrou para a televisão, apresentando durante 13 anos o telejornal Pirelli, da extinta TV Rio. Apesar de ser um especialista em esporte, sempre foi considerado um coringa desde que chegou à Globo, que o convidou em 1970. Inicialmente, apenas para trabalhar na Copa do Mundo do México, mas, depois que substituiu Cid Moreira em uma edição do JN, nunca mais saiu. Na base do Chama o Léo, tornou-se o primeiro apresentador tanto do Jornal Hoje, em 1971, quanto do Esporte Espetacular, em 1973, e também do Globo Esporte, em 1978. Até então, era o apresentador mais antigo da maior emissora do país. Tudo sempre com seu bom humor. Guardadas as devidas proporções, acho que tentei ser pioneiro numa época em que isso não era comum. Cheguei a levar algumas broncas. Não só aprovo, como gosto muito desse estilo. Mas sem exageros, claro, disse Léo em entrevista ao Globo, em 2021. Seu grande leque de atuação o colocou no centro de grandes episódios da história, como, por exemplo, ao ser o primeiro locutor que noticiou a morte do presidente Getúlio Vargas, em 1954, ou ser um dos jornalistas que transmitiram o primeiro jogo da carreira de Mané Garrincha, maior ídolo do Botafogo, em 1953. Torcedor do Botafogo, o lendário jornalista recebeu uma justa homenagem do Clube do Coração ainda em vida, quando o alvinegro deu seu nome a uma das cabines de imprensa do estádio Newton Santos. Praticamente em voo solo, foi o primeiro narrador de uma transmissão de surf e de Fórmula 1 na televisão do país, além de marcar época com os gols do Fantástico, que mudaram a forma com que se consumia o futebol nas décadas de 1970 e 1980, acompanhado da famosa zebrinha. Aliás, a estreia como locutor esportivo havia sido na década de 1950, em um jogo entre São Cristóvão e Bom Sucesso, no Maracanã. Desde a edição da Copa do Mundo no Brasil, ele trabalhou em todos os mundiais, in loco ou à distância. Humildade. Ainda assim, no final da vida, o homem se mostrava ao reconhecer sua importância, por conta de tamanha humildade e simplicidade. Pioneiro em várias empreitadas, porém, seu Léo se diferenciou pela versatilidade e a capacidade de ser uma fênix na mídia, passando por rádio, televisão e internet, transição que sempre foi muito natural para ele. Sobretudo,
por ter reconhecido os novos caminhos quando eles precisavam ser trilhados. A vida é dinâmica. É preciso evoluir, se adaptar, acompanhar as mudanças na sociedade. Isso vale para tudo, disse ao Globo. Atravessando diferentes épocas, praticamente ostentando um prazo interminável, ainda estava a todo vapor e sem hora exata de parar na comunicação, fazendo, por exemplo, quadros ao seu modo no Globo Esporte. A aposentadoria era algo que lhe atemorizava, assim como o período da pandemia do Covid-19, que o obrigou a ficar em casa. Alguma contribuição eu deixei pelo caminho. Uma vez, ouvi de uma menina de rua uma frase marcante: só morre de verdade quem nunca mais é lembrado. Fico orgulhoso e contente pela sementinha plantada, falou Léo ao UOL, em 2020. Em janeiro de 2022, ele havia perdido a esposa, Leila Chavantes Belinazo, falecida aos 84 anos após um infarto. O casal teve 2 filhas, Cláudia e Mônica. Muito bem, está aí então essa notícia bastante triste, né, do jornalista Léo Batista, que acabou perdendo a vida ontem. Recentemente, ele perdeu também a sua esposa, que se afogou, né, na piscina da própria casa, e a gente lamenta, claro, isso todo mundo vai passar por isso, uma hora todos nós iremos, mas a gente não quer, né? Não é toda hora que a gente tem cabeça para pensar na morte, mas é o final de todos nós. 92 anos de idade, acredito que tenha vivido aí uma vida muito boa, fez aquilo que gostava a vida inteira, e o importante é isso, é você trabalhar naquilo que você gosta, é fazer aquilo que você gosta, ganhando bem ou não ganhando bem, mas o importante é você estar em paz consigo mesmo e trabalhando. Que ele esteja num bom lugar e que a gente não se esqueça deste maravilhoso jornalista, o Léo Batista.